A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um povo do sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este vídeo, desde já, dê o like, se inscreva no canal, se inscreva nesse canal. Às vezes esses vídeos vai para os dois canais, que às vezes eu baixo um vídeo do canal Tradição Católica e Debates para colocar no canal do Fábio Pentecostes. Quando eu não tenho vídeo inéditos, né, eu vou colocar algum vídeo de reprise de um ano atrás, que eu coloco lá relembrando, não é? Então, se inscreva nesse canal. Meus irmãos, você está vendo aqui Beth Valenzuela, uma apologista católica, filha na fé do padre Luiz Toro. E do lado dela, o herege pastor Eduardo Gutierrez, um dos piores hereges perseguidores da Santa Mãe Igreja Católica, que defama pelas costas o padre Luiz Toro. O padre Luiz Toro tirou a máscara dele em dois debates, um sobre o dízimo e outro sobre o primado de Pedro, não é? Que eu trouxe aqui no canal. O do dízimo é muito grande, talvez eu corte uma parte para trazer, né, o debate dele com o padre Luiz Toro. Essa valente guerreira católica, e eu tenho que aplaudir ela, desafiou esse herege, não é? Esse herege disse que só debatia com gente do naipe do padre Luiz Toro. E essa católica desafiou-lo ao debate. Esse debate aqui é do canal dele. Eles fizeram um debate no canal dela, Beth, o canal dela é Beth Valen. E ele foi para o canal dela, fizeram um debate lá, né? E foi um debate, vamos dizer assim, acalorado. E aqui esse debate, ela é a convidada no canal dele. Então eu peguei aqui que o debate é muito grande, mas eu peguei aqui cerca de 25 minutos no máximo, para nós vermos uma parte desse debate. Esse é o segundo, você está vendo aqui embaixo nessa tarja amarela, né? É a segunda parte, ou seja, é o segundo debate. O primeiro debate foi no canal dela, o segundo, né, no canal do falso profeta Gutierrez. Então, nós vamos aqui tentar dublar. Eu nunca dublei dessa maneira, não é que nem vocês sabem, eu dublo o padre Luiz Toro, porque o castelhano venezuelano é muito fácil de se entender, é quase, digamos assim, é quase um português, é um portunhol. Eu considero o idioma do padre Luiz Toro, o castelhano do padre Luiz Toro, um portunhol. Não é fácil dublar a Beth, ela mora na cidade do México, é mexicana, mas e também o senhor Gutierrez é muito rápido na sua fala. Mas vamos lá, vamos tentar, que o Espírito Santo nos ajude a dobrar aí o debate desses dois. O catolicismo não é real e verdadeiro e fiel à tradição. E também o catolicismo é bíblico. 1 Coríntios capítulo 4, 6 diz: por isso, irmãos, eu apresentei meu apostolado para que aprendais, para que nós aprendamos a não pensar mais adentro, a mais daquilo que está escrito. Esse debate é sobre a sola escritura. Temos que aprender com Paulo e não passar mais daquilo que está escrito. E Paulo está doutrinando. Não podemos crer além da Bíblia. O apóstolo Paulo deixa claro que a sola escritura, os cristãos teriam que ter no pensamento só a sola escritura. Veja o que Jesus disse. Jesus Cristo deu 93 referências ao Antigo Testamento. No Novo Testamento existe 930 referências do Antigo Testamento. Quer dizer que o próprio Novo Testamento é sola escritura. Os católicos não estão seguros daquilo que Beth vai dizer. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, não estava completa a Bíblia. Sim, porque Paulo escreveu aos Coríntios baseado na sola escritura. No Novo Testamento não há quase nada daquilo que está nos explicando o Antigo Testamento. Está explicando o batismo, tudo é sombra, tudo o Novo Testamento explica o Antigo. Então os hebreus foram batizados no mar.
A justificação é através da fé. Para os romanos, é claro, falando do patriarca Abraão, do Antigo Testamento. Então, Beto, você vai falar aqui hoje falácia sobre passagens da Bíblia, porque aqui nós estamos claros em ver, possivelmente, quanto a Escritura fala acerca que não tem outra fé fora disso. Então temos que compreender que o livro de Judas diz que havia tradições sim oral. Por essas tradições orais foram lei para a igreja quando elas descobriram a sola Escritura. Todas as traduções oral do judaísmo. Por exemplo, o batismo é uma tradição oral do povo hebreu. João Batista batizava, os sacerdotes também batizavam. Por que então o povo cristão acorre a essa prática do batismo? A purificação de lavar as mãos, por exemplo. A Bíblia diz isso. O Senhor também falava sobre isso. Havia traduções, nem todas também foram acontecidas no cristianismo. Então temos que ver na Bíblia para ver qual tradução vinha do povo hebreu na sola Escritura. Ok? Vamos para a importância da Escritura. É a única fonte de fé. Número 1. Onde se podem encontrar as leis de Deus que não seja no Pentateuco, na sola Escritura? Beto não pode falar nenhum. Não há nenhum catecismo católico que tenha um padre da igreja que tenha as leis de Deus. A lei de Deus está na sola Escritura. Número 2. Não se pode encontrar as leis sacerdotais, sacrifícios, litúrgicas, só na sola Escritura. Por exemplo, a tão apreciada Eucaristia. Que a minha oponente aí tanto pratica. Está na tradição oral? Não. A tradução oral repite somente o que está na sola Escritura. Não existe outra fonte contra histórico, onde se pode se encontrar o relato da criação, por exemplo, só na sola Escritura. A criação. Na África acredita-se em um Deus. Num Lofe que criou todas as coisas e que tudo fez organizado. Na Babilônia havia também essa crença, no Egito também havia, em todos os lugares. Pode encontrar todas as coisas fiel. Na tradição, não, na sola Escritura. Mas a sola Escritura foi feita pela tradição. 1000 anos depois, escrito o Gênesis. Minha oponente vai dizer, pronto, Moisés pegou da tradição, é claro. Não necessariamente Moisés não escreveu porque Deus falava em viva voz a Moisés. Porque havia toda uma grama de tradição que qual Moisés sabia a verdadeira. Por isso Moisés escreveu no Egito o Gênesis. E todas as tradições nessa época eram muitas nas culturas a nível mundial. Como Moisés sabia qual era a correta? Apenas por revelação, igual Paulo, que diz que o Evangelho não foi revelado por homem. Então se pode encontrar a genealogia das coisas messiânicas. Nenhuma tradição que diz que Jesus Cristo descende legalmente do rei Davi. Não é da parte de Maria nem de José, mas de Davi. O histórico também geográfico, quer dizer, os outros podem conhecer todo o contexto da Escritura, onde todas as análises, os códices, tudo que aconteceram. Aonde? Tudo isso na sola Escritura. Onde está, por exemplo, a igreja primitiva? Onde sabemos estavam as igrejas antigas? Na sola Escritura. Como sabemos onde ocorreu Sodoma e Gomorra? Pela sola Escritura. Onde sabemos onde estava o antigo povo de Israel? Pela sola Escritura.
porque nada disso está na tradição. A história do povo hebreu, o rei Ptolomeu, tá travando o vídeo, ó, travou. Tá sem voz. Vamos ver. Fica difícil de dublar. Então, no Antigo Testamento, para poder o povo ver a história do povo hebreu, tem um Antigo Testamento, a sola Escritura. Existiam muitas tradições. Uma mulher chamada Lili, que era a primeira esposa de Abraão. Nós cremos nisso porque a tradição dos hebreus. As pessoas quando morre a alma da pessoa, está rogando pela casa. Nós cremos nisso? Não. Nós cremos em civilizações abraânicas. Existiam outras tradições que havia criado, desenhado a Deus. Nós cremos não. Nós vamos crer no que está na sola Escritura. Tem 30 segundos, ok. Então há muitas fontes de conhecimento de Deus, de Israel, de Jesus Cristo. Qual é a única fonte fiel que nós possamos confiar? A sola Escritura. Porque a tradição se contradiz. No livro das Retratações também fala de muitas coisas na vida. Assim sucessivamente, os pais da igreja, alguns, se contradisseram uns aos outros. O Conselho de Nicéia diz que o Espírito Santo só vem do Pai. No Conselho de Constantinopla, disse que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Há contradições entre os dois concílios, supostamente. São infalíveis porque está em comunhão com o bispo de Roma. Aí é heresia sua, seu herege. Veja como é que esses falsos profetas mentem. É dessa maneira que coloca os católicos e mentem para os católicos acreditar nessas heresias e ir para essas heresias após esses falsos mestres. Colocando aí uma contenda entre os concílios, ó, sem entender na realidade o que aconteceu no concílio. Vamos agora, vamos dublar quem realmente sabe falar de verdade, né? Porque esse cara, Mateus diz que diz só a Bíblia. Mateus 22:31 também diz a ressurreição dos mortos. Também fala só na sola Escritura. Isso é Jesus Cristo também, os apóstolos ocorreram somente a sola Escritura. Aí eu termino. Ah, bom mesmo de terminar, de tanto mentir. Agora ela vai marcar o tempo dela. Vamos tentar, eu acho que será melhor dobrar ela do que esse cara. Esse cara fala um gorolô que não dá 1 quilo. Esse é o canal do Eduardo, de teu canal, então agora nós vamos começar. Agora sim, peraí, deixa eu pegar meus inscritos aqui. Beta é meia. Ai, pegar os inscritos dela para fazer o debate. Compartam, por favor. Eita, Beta é desse jeito. Ela vai para os debates no canal dela e diz, eita, eu esqueci um inscrito ali, vai lá no quarto buscar. E uma hora depois, 2 horas depois, compartam, por favor, a manito hacia arriba que estamos debatendo sobre a sola Escritura. Comparta aí, meus irmãos, que nós estamos sobre a sola Escritura. Segunda parte, vamos do Babete agora. Sim. Vamos marcar o tempo. Nós vamos marcar o tempo do debate. Cada cá tem 5 minutos. Se me perderam mis inscritos. É, Beto. Pero Betty, usted que ser una experta en eso, yo no tengo nada escrito aquí. No, yo sí estoy medio burris, Eduardo. Bueno, lo que se me pegó fue nada más Éxodo 24. Éxodo 24. Malaquias 3:10. ¿Comienza el tiempo? Espérame ahí. Oh, ya, ok.
Eita, Betty. No, ahí están diciendo, no se preocupen, tengámosle paciencia, Betty. Betty, tómate todo tu tiempo. Todo tu tiempo. Ok, dale. 3 e já. Bom, começando a Betty, vamos dublar ela. Como primeiro ponto, eu vou argumentar o seguinte. Os irmãos separados protestantes só creem na sola escritura. A pergunta é, por que tantas doutrinas diferentes? Por que tantas doutrinas diferentes? Porque os... Betty, te internet o la mía. Ok, espérate un momentico. Déjame cerciorarme que no es la mía. Déjeme apagar el Wi-Fi. faltou o Wi-Fi lá do No debe de ser la mía, pero Gutierrez. por si acaso lo voy a apagar. ¿Pero qué fue lo que pasó? O que aconteceu aí? Que no te veía. Es decir, Eu tô sem te ver aqui, Betty. Não tô te vendo aqui no monitor. que empieza. Ah, ok. Porque caiu o Wi-Fi aqui. No tengo Wi-Fi, así que Eu já não tenho mais Wi-Fi aqui. por mi parte. Ok, ¿Me voy a poner en ceros otra vez, eh? ok, sí, lo voy a poner en cero también. Zero o cronômetro aí, Betty. Dale, comienza. Pronto, pode começar. Aquí la pregunta es, A pergunta é, ¿por por que existem tantas doutrinas diferentes? tanta división? Por que tanta divisão? Por exemplo, Dice que la salvación Didi Ávila diz que a salvação se pode perder. Os seguidores de Gigi Ávila diz que eles ensinam que a salvação pode se perder. los mismos pentecostales Os pentecostais unidos dizem que dicen que não se pode perder a salvação por nada. salvo, pues siempre. O homem, uma vez salvo, está sempre salvo. Está travando muito o vídeo. Ahora, Eduardo Gutiérrez me va a decir, Eduardo Gutierrez, você está dividido. yo le invitaría a Eduardo Eu convidei você para debater. ahora sí de la sola escritura, o sea, E você me convidou para debater sobre a sola escritura. también puede, Eduardo também pode argumentar. pero o sea, no son doctrinas cardinales, Betty. Não são doutrinas Sí, Eduardo, cardeais. es una doctrina cardinal, o sea, Porém, a salvação é uma doutrina cardeal. Que a salvação se perde ou não se perde. Isso não é doutrina cardeal. Estão divididos. Porém, a tua igreja não tem doutrinas cardeais. Você defende a sola escritura. Nesse texto bíblico fala das doutrinas cardeais. Porque nem vocês mesmos estão de acordo. Estão divididos. en la segunda carta de Pedro, A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler. Diz: considere. Eita, Betty, atrapalhada. Não era aí não o versículo. se me perdió, bueno, a ver, Diz. Está escrito. dice la segunda carta de Na segunda carta de Pedro diz que as escrituras não são de interpretação privada. Betty, é segunda de Pedro 1:20. Ela perdeu o versículo. la pregunta es, ¿por qué se defiende A pergunta é, por que se defende a sola escritura? la misma escritura? Porque a mesma escritura, O sea, ustedes no vocês mesmos estão divididos? pienso yo, Eduardo, Penso, Eduardo. ¿qué si la sola Por que a sola escritura? Porque todos não pertencem a uma mesma igreja. Porque todos não pensam como Eduardo. Eduardo pensa diferente dos calvinistas, dos batistas, dos reformados. Aí dizendo que isso não existe. E Gutierrez diz que a salvação se perde. Os pentecostais dizem que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que não é Deus Pai. Então, essas divisões, esse angu que há entre os protestantes. Então, baseia-se na sola escritura. E para quê? Por que tanta divisão? Por exemplo, baseando-se na sola escritura. E as heresias, que Jesus Cristo não era Deus. O arianismo, por exemplo, a heresia do arianismo, o de Nestor. Ou seja, vejam, nós como cristãos católicos defendemos e ensinamos que a escritura é inspirada por Deus. Isso nós ensinamos. Isso ensina o magistério da igreja. Porém, ensinamos que não é só a escritura. Isso nós ensinamos.
Isso ensinaram para mim, isso ensinou o magistério. Por quê? basándonos en Porque baseados em Efésios 4, verso 11, ou é 12? Não dá para ouvir que tá travando o vídeo. Diz, por exemplo, sus dones, dice, unos son apóstoles, uns são apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. y prepara los suyos, Acho que é capítulo 2 que está isso aí. dio en vista de la construcción de Preparando para a construção do corpo de Cristo. Veja, irmãos, si la sola escritura se a sola escritura suficiente, é suficiente ou basta a sola escritura, en Efesios, aqui em Efésios capítulo 4, ¿por qué no leo por que não nenhuma parte que isso aqui fala da sola escritura? Para que a necessidade havia do magistério? Que necessidade havia? preparar De preparar mestres? basándonos en las escrituras? Se é baseado só na sola escritura? No dice aquí, E Paulo não diz aqui. E Jesus Cristo, e Deus preparou a Bíblia, preparou só a sola escritura para que leia e interprete. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz que Deus, que de seus dons, constituiu um magistério hierárquico. instituye a unos apóstoles. Os apóstolos, profetas. A resposta está no versículo 12. Assim preparou os seus para as obras do ministério em vista da construção do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a ser homens perfeitos. Vejam, irmãos, se Paulo está dizendo que Jesus Cristo preparou seres humanos e instituiu mestres, profetas e apóstolos, cadê a sola escritura? Para que instituir essa constituição hierárquica? Me diga aonde aparece em Efésios 4 a sola escritura. No versículo 14 diz: então, não seremos mais crianças, peneirados ou levados por qualquer vento de doutrina ou inventos de pessoas astutas, espertas na arte de enganar, como o senhor Gutierrez. Ou seja, aqui está a resposta, Eduardo. Porque Deus preparou mestres para que não sejamos levados por qualquer heresia. Uns pregam uma coisa, outros pregam outra coisa. Por isso, Paulo está dizendo que Deus instituiu, preparou os seus homens aqui na terra, a sua igreja. A sola escritura, não. Os mestres. A palavra magistério significa mestres. Para quê? Versículo 14 diz: para que não sejam arrastados como vento a qualquer doutrina. Veja, alguns que dizem com a Bíblia na mão, que é só a Bíblia. Aqui não está escrito isso. E aí também, por exemplo, se você pergunta uma testemunha de Jeová, Jesus Cristo é Deus? Não, Jesus Cristo não é Deus. Eles não estão 95% seguro que diz a Bíblia. Não está 100% seguro. Os mormons também baseiam-se nas escrituras. E porque são contrários, não só por 50% diz, não, somos 100% só a escritura. Agora, travou o vídeo. A internet dele estava péssima. Por exemplo, quando Paulo se converte, Cristo chama Paulo para a evangelização. Não leu nenhuma parte onde Jesus Cristo disse: Paulo, aí tu pregue só a sola escritura. Não, diz a igreja, tu persegue a igreja, tu não persegue a sola escritura, tu persegue a igreja. Ah, Paulo não chegava dos seus olhos, ficou cego, porque perseguia a igreja, não era solamente a escritura. Mas Eduardo tem o peso de dizer que o texto bíblico não pode me dizer só a Bíblia é suficiente. Não dê 2 Timóteo, onde diz aí que a Bíblia é inspirada. Não, isso nós cremos também. Nós cremos católicos. Sim, que definiu o cano da Sagrada Escritura. Nós não cremos apenas na palavra somente a Escritura, porque não está dentro da Bíblia isso. Me mostrem onde é que está escrito. Eduardo Gutierrez está defendendo
uma coisa que não está na Bíblia. E é verdade. Por ejemplo, Por exemplo, ah, por ejemplo, a ver, ¿dónde hay un texto bíblico onde é que tem um texto bíblico? que me gustaría que Eduardo, Eu gostaria que Gutiérrez me dissesse una pregunta bien, uma pergunta bem itinerante. ¿dónde Onde é que está escrito? dice que Onde é que está escrito na Bíblia tenía que dividir en capítulos? em que a Bíblia tem que dividir capítulos e versículos? También tiene ay, es que no es cardinal. Entonces, Ah, foi os cardeais. Mateo, capítulo 5, Por que usa capítulo 5, verso 2? porque no estaba en capítulo 5. Não tinha capítulo, não tinha versículo nos livros. E quem botou os capítulos, os versículos? De la solamente, si Eduardo me da Isso é apenas dogma da mente protestante de Eduardo. con vergüenza, Se você me der um versículo da sola escritura, eu peço perdão com vergonha e me meto a protestante. Agora, o magistério ensina. Eu aprendi com o magistério há mais de 40 anos que não é a sola escritura. E Eduardo não pode dar. Olha, o tempo, ele já está levando o cacete, já quer o tempo dela, ó. Bete, aqui está o texto, Bete. Aqui está, cala-te, Bete. Aqui está. Somente as escrituras é o suficiente para a salvação. Ou devo crer somente no que está escrito? Não diz. Se não diz essas palavras, então é a palavra de Satanás. Obrigado. Então, meus irmãos, você acompanhar esse pequeno debate. Estou trazendo aqui este pequeno debate, né? Esse pequeno debate aqui do pastor Gutiérrez com a leiga, né, Betty Valen. Se inscreva no canal. Não esqueça, meus irmãos, o joinha. Não esqueça o joinha, pelo amor de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.